Saindo um pouquinho de todos os eventos de Tarauacá, eu conversei com duas excepcionais profissionais assim de excelentíssima qualidade em suas áreas, né? A advogada Isabela e também a psicóloga, né, Cíntia, que está trabalhando há mais de 25 anos na área, enfrentando aí vários outros dilemas, né, e problemas também da sociedade. Conversamos sobre violência obstétrica e você vai conferir agora um pouquinho desse debate. Um dia muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de estar aqui. Vou aproveitar agora que vocês vão assumir o microfone, vou entrar ao vivo aqui pelo Instagram, tá bom? Bom dia, doutora, bom dia, outra doutora também. Bom dia, eu quero agradecer, né, a você que está nos assistindo, não estou ouvindo, quer dizer, em todos os lugares, que você fique bem atento a essa temática que muitas pessoas, inclusive homens, né, às vezes eles não dão importância, né, doutora Isa? Exatamente. Que fala, vai falar sobre isso, eu vou desligar o rádio. Não, você pode ter alguém da sua família que possa estar passando por isso ou já passou, né? E eu quero agradecer o convite, viu, minha amiga? Que estamos aqui com o maior prazer de estar falando um pouquinho sobre essa temática tão importante, né? Eu vou falar realmente das consequências dessa violência, né? Tá bom? Porque a doutora Isa, né, a nossa temática surgiu a partir do momento que a doutora Isa está atendendo, está direcionada para essa temática aqui, né, nos seus atendimentos advocatícios, que é a violência obstétrica, né? Bom dia, doutora. Muito bom dia. Eu também agradeço esse espaço para falar sobre um assunto tão importante, né, tão relevante. A violência obstétrica, infelizmente, cada 4 mulheres sofrem violência obstétrica. E olha que esse dado é até um pouco antigo, né? Hoje em dia, eu acho que com certeza esse número talvez esteja até aumentado. Mas, assim, é muito importante falarmos sobre isso, informarmos mulheres, informarmos cada vez mais profissionais da saúde também, por que não, né? Sim. A gente vai ter uma conversa aqui bem legal, bem proveitosa, eu acredito. Sim, doutora, partindo já do princípio, como que se deu, né, o interesse de trabalhar, atender dentro dessa área da violência obstétrica? Então, eu estava na faculdade de Direito, né? Eu cheguei no 7º período e, assim, meio desanimada, né? Bate um desânimo durante a faculdade, com certeza, acontece com todo mundo, acadêmicos que estejam ouvindo, passa, viu? Passa, é só ter um pouco mais de persistência. E acontece que eu precisava de algo que fizesse um sentido a mais para mim, né? E um dia eu estava em casa e, assim, tudo sobre maternidade sempre me chamou muito a atenção, porque eu sempre quis ser mãe, né? Isso sempre foi um sonho para mim muito claro. E aí tinha um documentário chamado O Renascimento do Parto. Inclusive, esse documentário eu recomendo para todo mundo, homens e mulheres, pessoas que pensam em ter filhos, ou até pessoas que se preocupam com questões sociais, políticas, enfim, assistam O Renascimento do Parto. Esse documentário ele é muito esclarecedor, ele mostra a realidade nua e crua de todo esse sistema, né, de parto-nascimento. Então, assim, quando eu assisti, foi como se tirasse um véu, assim, do meu olhar. Eu falei assim, meu Deus, mas por que ninguém fala sobre isso? Como assim? Eu fiquei muito pressionada. E aí eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo, até ver que o direito tinha tudo a ver com toda aquela sistemática. Então eu comecei a estudar, comecei a seguir pessoas em redes sociais, Instagram, Facebook, fui procurando pessoas referências na área. Hoje em dia temos muito Luciane Mello, Ruth Ferreira, Valéria Machado, Mônica Mori, enfim, várias referências nacionais. Tem um congresso maravilhoso que é o Nascer Direito, que são advogadas, doulas, médicas, obstetras, enfermeiras, todo mundo em prol de falar sobre esse assunto. Sim. Então eu comecei a consumir aquele tipo de conteúdo. E aí eu disse, é isso aqui que eu quero. E apesar de saber que não é fácil falar sobre isso, não é fácil achar quem queira falar sobre isso, porque é algo muito íntimo, né? Acontece num momento muito íntimo, muito vulnerável. As pessoas têm muito medo de denunciar, porque na nossa sociedade nós sabemos que o médico, ele tem uma autoridade, claro,
mas é tratado assim, né, com um certo temor, né? Também tem aquela que você não quer prejudicar a vida daquele profissional. São várias coisas, né? Sim, mas teve a pesquisa, doutora, a última pesquisa da Fiocruz aponta que 43% da rede de mulheres na rede pública sofrem violência obstétrica, inclusive os filhos ficam com sequelas, muitos morrem, e 32% na rede privada. Então, é impressionante, porque você fala assim que a gente tem medo, mas é um assunto que acontece muito. Aqui mesmo acontece em todos os lugares. E violência obstétrica não acontece só com quem é pobre, acontece com todas as mulheres ricas e mulheres mais ou menos ricas. E a gente já está ali naquele período bem delicado, né, doutora Cíntia? E quando a gente chega lá, a gente só quer ser acolhido. É claro que o profissional de saúde, a gente entende que ele está sobrecarregado, etc. Mas é impressionante como eu vi um relato de uma amiga minha que é professora, a Manuela, né? O primeiro filho dela, ela sofreu absurdamente. O relato dela está, inclusive, na rede social. E é impressionante o que ela sofreu, porque é um momento dele que ela quer ficar para sempre. Sim. Os relatos que eu recebi no Instagram de que as pessoas falavam, né? Até hoje não superaram, né? Que aí entra a questão da terapia, da psicóloga, tá auxiliando, etc. Então, é algo que, por exemplo, você nunca vai esquecer. Nunca. Fica sequela tanto pro seu filho quanto para você também, né? E eu acho interessante a gente falar aqui que lutar por essa causa não é lutar contra ninguém, né? Contra nenhuma classe, por exemplo, de médicos, enfermeiros, não é isso. É porque, assim, para aquela equipe é só mais um parto. Mas para a mãe é o parto. Exatamente. Entendeu? Que vai ficar para sempre na memória, no coração, enfim. É algo que é impossível a gente, vamos dizer assim, tirar, segregar de sentimento. Não tem como, entendeu? A doutora Cíntia mais na frente vai falar sobre isso. Então, assim, o meu interesse começou por tudo isso. Depois, posteriormente, eu engravidei também. E mesmo, vamos dizer assim, né, PhD em violência obstétrica, sabendo de muitas questões, tanto fisiológicas quanto de leis, enfim, sofri no meu parto. E aí isso me veio assim muito claro de que não adianta, às vezes, as mães estarem completamente munidas de informação se a nossa equipe multidisciplinar que vai ali atender, ela não está aberta para a humanização, ela não está aberta para isso, entendeu? Porque o que vai acontecer? Barraco. Sim. No parto vai acontecer barraco. Quando a equipe não está sendo humanizada e a família tem ciência dos seus direitos, só dá nisso. Briga. Sim. Porque alguém vai ter que lutar, né, pelos direitos. Vai ser o acompanhante, vai ser a gestante. Então você imagina uma gestante em trabalho de parto, ainda tendo que bater boca para poder ser respeitada. Então, assim, hoje eu trabalho com essas mulheres, assim, procurando fazer da forma mais humana possível, né, um acolhimento, informando mães, mas também procurando conscientizar com muito carinho, respeito e reconhecendo a autoridade também dos profissionais de saúde. Sim. Né? E aí eu acho interessante a gente até desmistificar um pouco dessa questão da violência obstétrica, porque às vezes esse termo, né? Às vezes alguns médicos se sentem ofendidos, né? Eu já vi diversos posts no Instagram, poxa, vocês colocam esse termo e tal. Não tem nada a ver com você médico, com você enfermeiro. Tem a ver com uma área, né, da medicina, que é a obstetrícia, que trabalha sobre toda essa questão de gravidez, parto, pós-parto. Tanto que se você vai num hospital, tem a ala obstétrica, né? Tem a maca obstétrica. Que envolve a criança, né? Exatamente, porque tem a ver com a área de conhecimento, não com o profissional em si. Sim, e você estava me falando algumas frases que você ouviu quando você foi ganhar seu bebê, que você estava ruim. Sim. Muita gente pode dizer, ai, que besteira. Uhum. Então, fala sério, porque a gente escuta muito isso. Mas não, é uma violência absurda, né? É um momento, eu estava falando aqui antes pra Márcia, quando você tá naquele momento de ter o seu bebê, é um momento de profunda conexão, é um momento sublime, né? Então, assim, a gente precisa se sentir acolhida, né?
E, assim, naquele momento, toda a equipe que me atendeu foi maravilhosa, exceto uma pessoa. Uma única pessoa. E foi incrível, assim. É claro que eu me agarrei em toda a equipe que foi maravilhosa e tudo, mas aquilo me doeu muito. Porque no momento que a anestesia fez efeito e eu realmente não estava passando bem, ela falou pra eu parar de pedir, que eu já era bem grandinha. Sim. Ela deu piada em mim. E assim, eu sabia, eu tinha plena consciência do que ela estava fazendo. Mas eu optei por, naquele momento, calar, né? E não, assim, proferir nada que eu pudesse me arrepender depois ali no nascimento da minha filha. Sim, né? Relataram muito no Instagram que falava assim, engravidou porque quis. É a frase que mais entrou no meu Instagram. Aí eu direciono um pouquinho agora para a doutora Cíntia, que daqui a pouco, 10 horas, vai ter que sair. Eu pergunto quais são as sequelas que esse tipo de atendimento, que essas violências ficam, né, na vida de uma pessoa, de uma mãe, pós esses episódios, doutora. Você que atende, inclusive, as mulheres, né, e desenvolve depressão ali na maternidade, é isso? Isso, mas olha só o que pode acontecer, né? A gente acompanha essa mãe desde que ela entra na maternidade, assim, esse momento, né, do parto, esse momento de gerar uma criança, né? Eu falo gerar, porque ela já gerou antes, né? Mas deve ser um momento de prazer, um momento de alegria, e que às vezes se transforma num terror, né? Eu uso essa palavra terror. E muitas falam assim, não, mas eu não queria que fosse dessa forma. Eu queria que fosse de uma outra maneira, mais tranquila, mais amena. Então, o que acontece? Muitas mulheres ficam tristes, outras indignadas, outras depressivas e algumas têm ataques de pânico. A gente fala pasmem, né? Mas algumas têm ataques de pânico. E às vezes eu sou chamada para poder conversar e ele já fala assim, isso daí é frescura. Eu já ouvi, eu tive que conversar depois com essa profissional. Inclusive, hoje essa profissional, ela nos ajuda muito. E então, pode desencadear, de fato, uma depressão ou uma depressão pós-parto. Ansiedade, um estresse pós-traumático. O que até acontece de o leite secar muitas vezes devido a esse estresse, né, doutora? Isso acontece muito. Claro, né? muito, porque tem um fator emocional que somatiza no seu corpo e aí simplesmente diminui a produção de leite. E eu acho importante, assim, a gente entender que o parto, por que a gente não tem como separar do sentimental? Sentimentos são hormônios, né, cadeias hormonais no nosso sistema. Isso. E o parto acontece justamente por isso. Uma cadeia hormonal acontecendo para poder tudo evoluir, dilatação, até o momento do bebê realmente nascer. Isso. Inclusive, quando aí o bebezinho está junto com a mãe lá no quarto e acompanhante, e a mãe começa a ficar triste. E aí todo mundo diz assim, como você está triste? Um bebezinho tão lindo, o que aconteceu? Não era para você estar sorrindo? E aí quando a gente vai conversar e vai avaliar, também eu verifico isso, aí a questão da equipe, eles sempre falam, deu tudo certo. Deu tudo certo. Sim, entendeu? Então aí bom, né? Eu percebo que quando eu tive 2 gestações. A do Thierry foi uma cesárea forçada, eu tinha tudo para ser natural, mas o médico, né, enfim, Rio Grande do Sul é um dos, eu ia dizer país, né, mas é um estado cesarianista, e as mulheres também lá, elas não apitam muito, elas têm medo e etc. Aqui não, no Juruá tem mulher que pare. Nós nascemos para parir. Se a gente se não saísse, se não desse para sair, Deus não tinha feito a gente para parir. Então, assim, o parto da Aurora já foi natural. Eu sempre quis, o do Thierry também. A doutora, não é a doutora, a enfermeira, ela nem mora mais aqui, mas ela me ajudou muito. A conversa que eu tinha com a Aurora, então, assim, foi um parto de 3 minutos praticamente. Eu fiz 3 esforços, a Aurora saiu. Né? Porque a gente já vem se preparando, a doutora Isa também, você conversa com seu filho, você se prepara, a mulher vai se preparando para aquele momento. Mas vi muitas mulheres sofrendo. Também sofri violência na equipe, o enfermeiro que tem, ele falava para as meninas assim,
Quando eu cheguei, eu disse, olha, já tô quase parindo, eu senti a cabeça da Aurora ali, né? E ele dizia, da onde, menina? Olha para essas mulheres, elas estão aqui há 48 horas, nem sinal do menino nascer e tu já quer parir? E ele dizia isso para mim. E as mulheres lá sofrendo há 2, 3 dias, né? Porque eles induzem o parto natural, até que eles percebem que a mulher não consegue ter e vai pro cesáreo. O que eu acho um absurdo, né? Eu acho um absurdo, porque muitas vezes elas perdem filhos. Teve um que nasceu azulzinho já e a mãe fica no período. Eu penso, doutora, vê se é correto. Falta o quê? Humanização desses profissionais ou eles já se tornaram tão técnicos que... O que é? A senhora consegue explicar como psicóloga? Depende muito, né, da equipe, quem está lá, depende. A gente também tem que tomar muito cuidado com esse julgamento, né? Muita gente fala assim, a culpa foi do médico, talvez ele estava estressado, talvez ele... mas assim, mesmo ele ali num plantão, talvez de 24 horas, 36 horas, né, é exaustivo, mas não justifica uma violência obstétrica, compreende? Então, o que eu queria ressaltar, assim, que muitas, até você que está nos ouvindo, talvez você nem imagina, e você pode ter sido uma pessoa que tenha sofrido a violência obstétrica. Depois da doutora Isa, eu gostaria depois que ela especificasse o que é essa violência. Porque tem muita gente que fala assim, violência, bateu, apertou a barriga. Se puder assim, dizer, eu acho que isso fica melhor. Vamos lá, então. O termo violência obstétrica, ele se refere a qualquer tipo de violência por parte de qualquer pessoa da equipe multidisciplinar de assistência ao parto durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Tem muita gente que acha que é só ali na hora do parto específico. Não, gravidez, parto e pós-parto. E essa violência, ela pode ser de diversas formas. Ela pode ser psicológica, ela pode ser institucional, ela pode... ser física, tem diversas maneiras, né, dessa violência. A psicológica muitas vezes é culpando a mãe, por exemplo, se você não fizer isso, seu bebê vai morrer, aterrorizando a mãe no momento do parto, né? A violência física, quando ele não respeita a vontade da mãe e faz algo contra a vontade dela, ou mesmo sequer consulta. Tudo em um parto deve ser informado, absolutamente tudo. Se a mãe naquele momento não está completamente assim, vamos dizer assim, entre muitas aspas, consciente para receber informação, tem que avisar para o acompanhante e tem que esperar uma autorização. É claro que a gente está falando de coisas aqui que não envolvem, por exemplo, um risco de vida iminente ali, né? Vou dar um exemplo super corriqueiro: episiotomia. O que é a episiotomia? É aquele corte no períneo para facilitar, entre aspas, né, a passagem do bebê. Hoje, a gente tem pesquisas e pesquisas, dados super consistentes que a episiotomia, ela só pode ser feita em quase, aliás, em 10% dos partos. Se a gente for pegar a porcentagem de uma maternidade real e ver o quanto de episiotomia que se faz, é surreal. É surreal? É muito mesmo. Mas é porque eles estão tudo com pressa, né? Eu acho que é a pressa de fazer o parto, né, doutora? Exatamente. Não só a pressa, como também já escutei, né, de profissionais, por conta do tamanho. Eles ficam preocupados achando que vai demorar, e para que a criança, eles alegam que é para a criança não ter um sofrimento na hora do seu nascimento, entende? Então, quando a doutora Isa fala sobre essa questão que a família precisa autorizar, ela precisa ser informada até a medicação, o soro que é colocado. Exatamente. E quando é feito esse procedimento, por mais que na hora lá eles decidem fazer o tal do PIC, né, que a gente fala, tem esse nome científico, então a família também tem que ser avisada. Totalmente. E o que acontece? Ali eles falam assim, não, mas tem algo assim tão emergente que nós temos que fazer. Porque ali o bebê, dependendo da situação, o bebê está saindo, aí ele volta, sai e volta. Isso é fisiológico. Isso completamente fisiológico. Mas não é um parto normal, já não diz, não. Por exemplo, natural. A doutora Janaína Negres, lembrei, né, doutora? Acho que ela é enfermeira. Eu fiz a primeira contração ali, e ela falou assim, vai que vem. E aí eu falei, vai ser agora. Faz
força que vem. Daí na terceira, aí voltou. Então a Janaína já é um pouco mais avançada nessa questão. Sim. Ela diz, ó, voltou. Na terceira vem. Quando eu fui na terceira vem, o corte aconteceu natural, de forma natural, porque a Aurora passou, cortou, mas Isso já é uma laceração, né? Sim. Isso é uma questão natural, que inclusive a cicatrização é muito mais tranquila. Assim, se eu for falar mesmo aqui das consequências de uma episiotomia, é horrível. Tem mulheres que têm incontinência fecal, incontinência urinária, dificuldade de sentar, dor na relação sexual para sempre. E a mulher tá ali, naquele momento, ela não consegue nem se defender, né, doutora? Exatamente. Aquele negócio que coloca no nosso soro, que eu acho um absurdo. A ocitocina sintética. Quando eu cheguei lá, era meia-noite. Só pra você ter ideia da quantidade de ocitocina jogada no meu, quando deu 2 horas e 43 minutos, a Aurora veio. Eu me tremia toda depois, porque o efeito vem depois, eu acredito, né? Menina, eu me tremia tanto de frio, que você não tem ideia. A quantidade que colocaram pra apressar meu parto. E eu acho assim, que se é um parto normal, calma. Aí eu escutava assim do enfermeiro, que ele mora lá perto de casa. Ele dizia assim pra mim, ó, cuida que a próxima tá vindo, Eu digo, gente, então assim quer dizer que eu tenho que pegar, puxar a menina por aqui, né? Entendi. Pra segunda mulher parir, eu digo, Parece não tem que outra não mesa. tem vez pra acolher a natureza, Não né? consegue entender? Do parto. Doutora, é absurdo. É por isso que tem sequelas emocionais. Tem mulheres que carregam isso por anos. Precisa passar pelo processo psicoterapêutico para ter uma melhora naquele quadro, né? Então, o que acontece? Voltando a falar, né, dessas sequelas psicológicas, é impressionante quando a gente vai no quarto, vê essa mãe triste, está todo mundo solicitando um amparo psicológico, né? E aí, quando a família chega e diz assim, eu não estou entendendo por que ela está triste, ela queria tanto esse bebê, né? E depois, quando a gente vai entender, ela mesma fala assim, só eu sei o que eu passei ali. E aí eu já consigo fazer essa leitura dessa fala, de que ela precisa de apoio. E não é somente ali naqueles 2, 3 dias que ela vai permanecer, ou mais, né? Depende de como ela está e o bebê está. Ela vai precisar de apoio. Eu sempre encaminho e solicito para que ela faça um acompanhamento depois, né? Porque isso vai acarretar uma ansiedade. Algumas mulheres, doutora e Marcinha, têm sentimentos de culpa. Falar, eu acho que veio na hora errada, não era para eu ter engravidado, a minha bebê não deveria ter passado por isso, entendeu? Então, esse sentimento de culpa se arrasta por muito tempo. Eu senti esse sentimento de culpa. Eu fiquei, meu Deus, por que eu não fiz nada? Por que eu não falei? Por que eu tive muito isso. E uma coisa interessante, por que o que a gente está falando aqui tem tudo a ver com saúde pública? Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de saúde pública. Então, você imagina que... E além de saúde física também, né? Tudo isso aqui. Porque a saúde física, gente, não é só estar vivo, né? É uma qualidade de vida. Então, assim, a partir do momento que aquela mãe passa por uma violência obstétrica que já vai abalar o emocional dela, a gente tem que entender que a partir dali ela não vai para uma colônia de férias, para um spa. Não, ela vai para um trabalho super intenso, que é cuidar de outro ser humano de forma integral. E aquela criança, a gente sabe que os sentimentos da mãe está muito ligado ali com o sentimento ainda da criança, toda a fase de esterogestação, né, que é essa fase fora do útero, né, até os 3 meses, e durante toda a vida. Então, assim, como uma mãe pode criar um ser humano saudável emocionalmente, se ela mesma não está saudável emocionalmente? Então, assim, a gente precisa pensar que não, as consequências não é só naquele momento ali. E nem só naquele pós-imediato, como a doutora Cintia está falando. Existe eu conheço mães que os filhos já têm 12 anos, 15 anos e falam, eu não consigo esquecer, eu não consigo superar. Eu detesto lembrar do nascimento do meu filho e lembrar que teve uma coisa ruim. Sim, isso aconteceu muito no DM, é que o meu celular está aqui passando a live, né? A gente está ao vivo no Instagram, depois vocês podem repostar, não sei quantos minutos vai, 50, eu acredito. Mandaram muito isso, que o enfermeiro, né? Sempre tem alguém ali, não estou ocupando os enfermeiros, eu tenho muitos amigos maravilhosos, profissionais de excelentíssima qualidade, mas sempre tem alguém. A frase que mais faltava, né? Se engravidou porque quis,
você não quer ser a forte, ou então você não quer ser a fodona, falavam isso, né? E isso é uma pressão psicológica, isso é uma violência psicológica absurda para uma mãe. Na hora de fazer, você não gritou, né? Sim, e teve uma que me chamou também, muita... Exatamente, teve uma que me chamou muita atenção, que ela fala que até hoje, quando ela olha para a filha dela, ela lembra porque ela não conseguiu, né, o parto normal, ela teve que ir para cesárea, e ela escutava muita piada com relação assim, ó, que na hora de abrir as pernas para o marido consegue, mas para parir o filho não consegue. Essa frase, ela tá lá entre aspas dela, então é uma coisa que ela ouvia muito de pessoas ali, não eram só homens, não era, né, ela escutava muito isso, e ela diz que quando ela olha para a filha, porque ela queria, né, o parto normal, e ela não conseguiu. Então a pessoa carrega uma culpa absurda, né? E inclusive isso também afeta no vínculo da mãe com o bebê. Muitas vezes ela... E essa depressão pós-parto, acho que eu posso falar um pouquinho, né, dessa depressão pós-parto, né? E olha só como que são os dados, né, de 2021, 2 milhões de mulheres foram detectadas, né, com a depressão pós-parto. Ou seja, não significa que a depressão pós-parto ela foi descoberta assim que o bebê nasceu, porque a depressão pós-parto ela pode acontecer depois de 3 meses, né? E a mulher começa a ficar, já saiu da maternidade, depois de um tempo com um filho pequeno lá, a mãe começa a ter essas sequelas emocionais, começa a ter uma indisposição, uma tristeza, um desânimo, todos os sintomas de uma depressão pós-parto, né? E aí a família diz, não, vamos procurar ajuda. Ou senão a família diz, você tem que ser forte. A própria família, muitas vezes, faz essa pressão, né? Então, eu queria fazer uma diferença daquela mulher que está na maternidade e tem a depressão pós-parto, ou a gente sempre fala que é o baby blues, né? Sim, o que é o baby blues? O pessoal diz, nossa, que palavra diferente, né? Mas significa o quê? Que muitas vezes ocorre após o parto, ela fica muitas vezes naquele estado brando de tristeza, de moleza, vamos dizer assim. E isso vai passar, né? Esse baby blues é assim, aquele momento assim que ela precisa daquele tempo e de amparo psicológico. A maior rede de apoio é a família. Muitas vezes ela pode ter pensado assim, nossa, eu não tenho meu parceiro. Muitas mulheres na maternidade ali, quem vai junto? É a mãe, é a sogra, ou é uma tia. E às vezes o parceiro, no meio desse relacionamento, ou ele não assumiu, ou ele nem apareceu, isso também mexe. Muito. Isso comprova mesmo que é um dos motivos é a falta desse parceiro, né? E essa rede de apoio, ela é super importante nesse processo do baby blues, né? Muitos profissionais já sabem, né, o que significa isso. E aí quando eles me chamam, eu vou atender, mas em alguns casos já é a depressão pós-parto. Depende do sintoma. Baby blues não é o depressão pós-parto. É uma outra situação. É algo mais leve, vamos dizer assim. Baby blues é algo leve, às vezes dura horas, às vezes dura um dia. E naquele momento, depois do parto. A depressão pós-parto, ela pode também acontecer devido a todas essas alterações hormonais. Às vezes ela tinha algum quadro de ansiedade ou depressão que não foi tratado, né? E também pode ser a falta do parceiro, entre outras causas. Mas a baby blues é só aquele momento, não precisa de um tratamento. Vai passar. Já a depressão pós-parto é algo muito sério, ele é patológico, né? Muitas mulheres começam a ter, inclusive, pensamentos contra o seu próprio bebê, são prejudiciais. Algumas mães começam a se isolar. E a própria família fala, mas o que está acontecendo? Que ela não quer mais cuidar do filho ou da filha. O bebê veio, ela planejou, ela desejou, fez enxoval e um monte de coisa, mas ela não quer. Isso pode ter sido, na hora do parto, um problema hormonal ou até mesmo psicológico, né? Muitas mulheres falam assim, não, assim vai ser a coisa mais linda que vai acontecer, é o nascimento da minha filha. Assim se espera, né? E aí acontece de forma diferente. E aí é onde a gente precisa trabalhar isso.
Às vezes ela não quer conversar com ninguém, ela não quer tomar banho, ela não quer dar de mamar. Sim, E aí ela é forçada a dar de mamar, porque o bebê precisa. E às vezes ela não consegue olhar para o bebê. Nem todas que têm depressão pós-parto têm isso. Né? Mas a maioria tem. Sempre eu oriento, não deixe a mãe sozinha. Por isso que em alguns casos, mães maltratam seus bebezinhos. Ou em poucos dias colocam um bebê no saco. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, né? O bebê abandonado, o bebê deixado no banheiro, ela foge. E aí muita gente não consegue entender. Fala, ela é uma criminosa, né? Por que ela fez isso com o bebê? Mas não consegue entender o que realmente está acontecendo no interior, no íntimo dela. E aí os profissionais têm falado, precisa de tratamento. Inclusive, algumas pessoas precisam tomar remédios controlados, né? Que a gente diz, justamente para amenizar essa ansiedade, amenizar esses sintomas que ficam tão emergentes, tristeza, solidão, um desânimo e essa falta do vínculo cruel. Então, aí ela começa a entrar nesse processo. Aí a gente tem que mostrar o outro lado. Então, leva um tempo. Inclusive, está provado que muitas mulheres hoje, depois de 15, 20 anos que têm seus filhos, descobrem, né, que teve a depressão pós-parto, não foi tratado e hoje se instalou uma depressão, uma tentativa de suicídio, entre outras. Às vezes ela não sabe nem de onde veio, né? Ela não sabe de onde veio. Daí quando a gente começa a fazer uma anamnese, começa a fazer um histórico, aí quando ela vai lá na gestação, quando ela vai na questão do parto, aí ela começa a entender, às vezes ela fala, olha, minha mãe até comentou que eu passei por isso, será que foi isso? Aí a gente começa a descobrir as causas daquilo. Mas tem tratamento, tá? Tem tratamento, a maioria consegue sair desse quadro de depressão pós-parto, mas ninguém, eu quero dizer que ninguém fica 100% normal. Mas deixa eu lhe perguntar, aqui em Cruzeiro do Sul, tem atendimento pela rede pública para essas mulheres aqui em Cruzeiro? Com psicólogos? Sim. Tem a rede pública, né? Nós temos psicólogos que foram concursados, entraram agora há pouco tempo, e eles fazem esse acompanhamento, mas não é uma terapia. Eles fazem esse acompanhamento, de orientar, de dar apoio e encaminhar, caso haja necessidade de ir para um médico, um psiquiatra, um especialista, né? Mas é pouco tempo de acompanhamento, né? Nós deveríamos são 30 minutos, eu acho que são 30 minutos apenas. 30 minutos, no máximo 40 minutos. E assim, eles tentam fazer um trabalho com qualidade, eu conheço, né, os psicólogos que estão na região. Verdade. Fica ali no Aeroporto Velho, né, a unidade básica do Alberto Senna, ali do Aeroporto Velho. Eles são, assim, ótimos profissionais. Porém, a questão é que muitas vezes eles não conseguem oferecer tudo aquilo que eles têm para dar, porque é pouco tempo e é o sistema público, e não é um ambulatório de psicoterapia. Sim. Então, a maioria acaba ficando sem tratamento, porque não tem condições de pagar uma terapia particular, né? Então, infelizmente, acaba tendo esses prejuízos. Mas muitas pessoas acabam indo lá para o CAPS, mas no CAPS o atendimento psicológico é excelente, mas é em grupo. Não existe um atendimento individualizado lá no CAPS. A pessoa não quer, muitas vezes, se expor suas questões, né, em grupo, eu acho. Não, a maioria não quer expor, né? Então, e o que acontece? O que eu tenho feito lá na maternidade? Eu tenho ofertado esse acompanhamento pelo menos um mês assim que ela sai da maternidade. Eu ofereço tanto a depressão pós-parto referente ao bebê que morreu, ou ao bebê mesmo que está vivo, ou porque elas não estão bem. Então, eu oferto isso gratuitamente durante um mês, né? Mas, infelizmente, muitas moram no interior, muitas moram em outros municípios, não têm condições de vir, né? Mas algumas pessoas que eu tenho atendido têm tido um resultado bem positivo. Bom, tem uma coisa que eu lembrei aqui agora, que eu quero perguntar também para a doutora Cíntia. Como a gente está falando de parto, a gente está falando do ciclo reprodutivo, né, de uma mulher. E existem pesquisas que mostram que, às vezes, a consequência da violência obstétrica, por exemplo,
coisas sem consentimento, né, que atinge, vamos dizer assim, o órgão reprodutor daquela mulher, tem consequências psicológicas, como inclusive de abuso sexual. E aí eu quero perguntar para a senhora já pegou casos daquela natureza, de pessoas que sentem assim aquela tristeza profunda e se sentiram violadas daquela maneira? Relacionado a depois do parto, não. Mas existem, né? Existem casos, né? Colegas, né, de outra cidade diz que já teve, né? E isso é muito destrutivo de uma forma emocional. E tanto que muitas mulheres não conseguem se reerguer depois desse abuso sexual, doutora Isa. Entende? Mas assim, eu não atendi ainda esse caso, né? Não soube de caso, eu não soube, né? Mas que existe sim. E é muito perigoso depois. Como que ela vai ver isso? Como que ela vai trabalhar isso dentro dela? Sim. Eu até... O Código de Ética Médica mesmo, né, fala sobre essa questão do consentimento, né? Todo procedimento deve ser consentido. Porque você imagina alguém mexer sem autorização do seu corpo, Sim. né? Por mais que seja um médico, um profissional e tudo mais, precisa haver esse consentimento. E às vezes a mulher tá ali, já, né, ela tá tão entregue que ela já não tem mais nem essa noção, né? E é importante. Por exemplo, na maternidade que eu fui atendida, eu fui conscientizada de todos os procedimentos, menos da anestesia. Por exemplo, qual que eu ia tomar, entendeu? Essa conversa. Mas ela me explicou que ia aplicar naquele momento e tal e tal. Mas assim, o restante, todas as medicações que iam colocar em mim, né, principalmente depois da cirurgia, tudo, absolutamente tudo. Então, é preciso isso, é preciso informar tudo o que está acontecendo, porque a pessoa precisa se situar, né? A gente só está seguro do que a gente está situado, sim, né, da situação. Sim, eu fico ouvindo a doutora Cíntia, já vai precisar sair, inclusive eu já vou direcionando ela, né, porque você tem um atendimento 10 horas para finalização, ouvindo você, né, falando, eu fico dizendo como eu sou forte e eu procuro ter essa conversa com meu filho. Ontem eu recebi um depoimento de uma pessoa que me acompanha em Rio Branco sobre isso, você ter uma conversa com você mesma, né, você ter essa conversa. Eu vejo o quanto a sociedade está adoecida, sabe? E, infelizmente, a rede pública, ela não oferta para a gente atendimento psicológico. Eu sempre falo aqui, bato na tecla, de que se você gasta um dinheiro com a academia, se você gasta um dinheiro com isso, com aquilo, invista na sua terapia pessoal, porque assim, quando você se deparar com... Porque assim, ó, o que acontece? Tem atendimento para as mães e tal, mas quando chega no hospital, tem toda uma equipe e você vai se deparar com todo tipo de gente. Então assim, que tal você se preparar para todo tipo de situação? Então, o que você vai acontecer? É a questão da prevenção, de você estar prevenido para aquilo. E eu fui muito assim. Eu me preveni para todo tipo de situação. Então, você vê que eu falo das minhas questões sem sentir muita dor, porque eu já estava preparada para aquilo. Aí vem aquela questão de você se frustrar por algo que você pensava. O meu parto é ser perfeito, só que ser humano nenhum é perfeito. A gente vai encontrar pessoas que vão te tratar bem, como a gente encontra no dia a dia. Vai ter profissional maravilhoso. Eu tive o meu profissional, que foi o Dr. Muro, que eu amo de paixão, né? Me acompanhou. Tem o Dr. Billy também, que é maravilhoso. A Janaína Negreiros, que foi maravilhosa. Então, assim, pegar as partes positivas também e cuidar da gente, né? Porque não é fácil você se deparar com certas situações e estragar um momento tão delicado que é o nosso parto. Então, eu quero já direcionar para a senhora, doutora, agradecer imensamente a sua estadia aqui no programa. Daqui a pouco eu vou chamar um bloco de música e eu quero voltar com a doutora Isa para falar sobre atendimento, como que as mulheres podem procurar atendimento, se sentirem violadas, etc, tá bom? Mas, doutora, deixa o microfone para suas considerações finais. Muito obrigada mesmo, tá? E pelo trabalho que você faz aqui. É um trabalho de formiguinha, como a gente fala, né? Mas se tu faz o teu trabalho, já é uma diferença absurda, né? Eu também quero agradecer, né, novamente ao convite, né? E minhas considerações relacionadas, assim, mulher, né? Até homens que estão nos assistindo, né? Ouvindo.
que hoje nós vivemos num mundo da tecnologia, temos muitas informações, então é importante se empoderar mesmo destes, de tudo que informações que a gente possa ter, né? Até porque, como ela falou, a gente pode ter um monte de informações e chegar na hora ser uma vítima. Mas quando você começa a mostrar que você sabe, o risco também é menor. Existe o risco, mas o risco não é menor. Quando chega um profissional, na frente de um profissional, e você diz que já está se preparando, ele vai perceber que você é uma pessoa bem esclarecida, empoderada das suas informações, dos seus direitos. Então, o risco vai ser menor. E eu queria dizer, assim, que muitas mulheres, elas ficam com medo de ter o próximo filho, devido ao trauma que passou. Às vezes, ela planejou ter 3 filhos, e no primeiro ela já passou por essa violência. E aí, o que acontece? Ela fala, não, eu não quero mais ter filho. E, às vezes, acaba tendo problemas, inclusive com o seu esposo, até mesmo com ela, com esse conflito. O filho começa a pedir um irmãozinho, mas ela tem aquele medo. Por isso, busquem ajuda. Ajuda profissional, psicológica, essa prevenção. Por isso que é importante a presença da doula, né? Um outro dia eu acredito que a Manelice vai ter essa participação. Como é importante ter uma doula. Se você não tem uma doula, mas procure ter informações, o quanto essa prevenção... Eu vou ter que entrevistar ela lá dentro da maternidade, doutora. Isso. Porque ela, no sábado que vem, ela vai acabar com o parto. Porque a doutora Manelice faz um trabalho impecável. As mulheres se sentem mais seguras, porque é aquela história que a doutora Isa falou. Apoio emocional. Eu estava sozinha com a Aurora, mas eu sou assim, meu Deus, eu sou né? E eu não deixava muita coisa acontecer. Quando pegaram minha bebê, que estava levando, vai levar minha bebê pra onde? Eu dizia. Aí a doutora Janaína falou, calma, só tem a tua hora dessa. Não se preocupe que não vamos trocar. Tem aquele negócio de trocar, de levar embora. Então eu já toda anestesiada ali naquele negócio, mas eu disse, vamos levar pra onde? O medo, óbvio, é minha filha, né? É minha. Então você né? Então assim, a doula, quando eu coloquei que ela vinha, a Manelice, choveu de gente assim, meu Deus, ela vai até que enfim uma pessoa chama, porque ela desenvolve um trabalho muito importante. É um trabalho inédito aqui na cidade, né? A primeira enfermeira do Acre, que tenha um consultório, né, que tenha ajudado. É particular, mas eu vou dizer uma coisa, eu trabalho lá com a Manelice. Manelice é uma amiga pessoal também, nós somos inclusive da mesma igreja, e a gente conversa muito ali nos corredores da maternidade. Às vezes ela fala, Cíntia, help, me ajuda aqui, tem uma mãezinha assim, com dificuldade para o aleitamento, e aí a gente vai conversando. E é impressionante que ela não só ajuda aquela mãe que pagou particular, ela acaba auxiliando quem está lá no quarto. Sim, dá uma palestra pequena. Ela vai pro outro. Ela tem sido o nosso braço direito ali. Eu acredito que ela vai assistir depois, né? E eu sempre falo para ela, parabéns. E que possam vir outras doulas, começar a se preparar. Eu acho que o espaço é aberto, a gente precisa, inclusive, quem sabe, fazer isso na rede pública. Sim, e um adendo, doutora, porque assim, ó, já que você está ali, você não consegue falar direito, está no momento, a doula, ela me relatou em off que ela já evitou muitos casos de violência obstétrica, os que ela presenciou começaram a se diminuir. Por quê? Porque ela está ali. Ela fala, não, então, como o marido muitas vezes não pode entrar, né, ou então um familiar, a doula está ali. Então, que nem eu falo, você investe na academia, você investe nisso, invista na hora do seu parto também, para que você não sofra tanto junto com o seu filho, né? E vale a pena, né? Vale muito a pena. E também quero agradecer, né, a doutora Isa, né, já conheço desde menina, né, novinha, e hoje eu admiro você, já falei isso para você, se transformou em uma doutora. É mãe de uma linda menina, né? Tem um excelente casamento, eu também conheço o esposo. É uma família maravilhosa, assim, onde transborda amor. É o que eu tenho visto, né? E eu também quero agradecer a você, que transborda amor pelo que você faz, tá? Obrigada, eu sou sua fã, a senhora sabe, eu estou até emocionada aqui. Porque é impressionante, assim, como as coisas vão se juntando. No dia da Aloíse, veio a Aloíse perfeita, né? A Aloíse é excelente. Nós duas, inclusive eu e a Aloíse, já fomos pacientes da doutora. E é tão incrível ver pessoas assim, né, doutora, que faz um trabalho sem se autopromover, que realmente está promovendo ali um debate que vai enriquecer para a sociedade. Então eu não
não gosto muito, né, de politizar, então é tão bacana, eu sou muito grata mesmo por você estar aqui, a doutora Isa também, que vai continuar com a gente, e assim, muita sorte, muita força, porque não é fácil o trabalho que a gente faz, mas os resultados vêm, né, doutora? Você sabe disso. Sim, é verdade. Mas eu agradeço, eu preciso realmente me retirar, que tem uma paciente já me aguardando, né? E pleno sábado a gente precisa trabalhar, porque vidas precisam da gente, Sim, né? sim. Mas muito obrigada, eu desejo a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, podem nos procurar na maternidade, pode procurar quando tiver essa necessidade, até mesmo de tirar alguma informação, uma orientação, né, no caso. Estou à disposição ali na maternidade, eu fico na segunda-feira à tarde e de terça a sexta-feira pela manhã, né? Mas muita gente que me conhece pode entrar em contato também pelo telefone, tá bom? Muito obrigada, tá? É isso aí. Eu vou chamar um bloco musical, a doutora vai tirar umas fotos com a doutora Isa aqui com o Marcelo Diego no contrato, que ele só trabalha para mim, viu? Tô brincando. E aí a gente volta na sequência com outras informações relacionadas aí, né? Como você pode estar procedendo na busca, ou se você se sentir violada com relação aí a algum tipo de violência obstétrica. Não saia daí, a gente volta em segundos. É isso, né? Finalizou? Finalizei. Sua neném já tá com quanto? Ela vai fazer 2 mês que vem. Ai, muito obrigada. Ai, gente, ela é um amor. Ontem a gente foi pro aniversário, mas ela não aquietou 1 minuto. Correndo e então, e todo mundo dela, ela tem muita energia. Vocês pensam. Filho nascer ali de forma natural. Esse processo, quem foi burlado, quem tiraram da pessoa de forma de não passar a informação correta, ela nunca vai saber realmente a sensação que é você estoura a bolsa, pluf, e foi, sabe? Então eu sei que a senhora ainda vai ter um filho, se Deus quiser, de parto normal, você vai saber essa sensação, tá bom? Obrigada. Eles nem Mesquita. Entra aí, né? O diretor trouxe café pra gente. Ó, tem comida aqui, tem café, viu, Elisnei? Então, assim, falar dos benefícios, né? Obviamente, como a gente já tá falando, a gente não tá julgando a escolha de mãe nenhuma, ninguém é menos mãe, né? Porque teve uma cesariana, eu tive uma cesariana necessária. Então, assim, é importante, inclusive, esse trabalho de conscientização do parto natural, dos processos do parto natural e também da cesariana durante a gravidez, que é o acompanhamento, por exemplo, que a Manelice faz muito bem, inclusive, ele é muito bom. Porque se você tem medos, aqueles medos eles vão se desmistificando. Se você tem aquela, meu Deus, mas eu não tenho ninguém por mim, você começa a criar confiança e vínculo com a tua doula ali, entendeu? Sim. E no momento você vai estar seguro que você vai estar com ela. Sim. E você vai estar conhecendo os processos que o seu corpo está passando. Sim. Quando eu estava no processo de parto natural, eu sabia de tudo que estava acontecendo. Opa, isso é o tampão mucoso. Opa, isso aqui é a fase latente. Olha, acho que eu já entrei na ativa agora. Então, por que a gente tem tanto medo do parto? Porque é medo do desconhecido. Exatamente. Mas quando você vai começando a conhecer, vai se tornando desconhecido, vai começando a se tornar familiar e você vai se sentindo mais segura. Então, esse acompanhamento durante a gravidez é muito importante. E aí, para finalizar os tipos de violência que a gente está falando aqui, ainda a gente tem a violência institucional, que é isso. O Estado, quando eu falo, né, o nosso país, a nossa nação, a gente tem um direito fundamental que é o direito à saúde, né? Sim. E esse direito à saúde o Estado tem que prover. Quando eu chego numa maternidade e não tem uma cardiotoco para eu fazer, quando chega na maternidade e não falta isso, falta aquilo, não tem ninguém naquele momento para fazer uma ultrassom e, enfim, não me dá a assistência que eu preciso, isso é uma violência institucional, porque o Estado não está provendo o que eu, cidadã, estou precisando naquele momento. Sim. Aí eu entro na questão que cardiotopo, isso que você falou, sim, né? E no Rio Grande do Sul é chamado de exame do cotonete para você. Então, poucas pessoas sabem que tipo de exame é esse. É pouco falado. E
salva muitos bebês, né? Você passou por isso, você sabe, quem está ouvindo a gente assistindo, procure se informar sobre isso. Quando você fala de violência obstétrica, os tipos, eu me remeto para o Rio Grande do Sul de novo, tá? Meus queridos que acompanham de lá, que seguem o Instagram. Por exemplo, muitas vezes a mulher, ela é colocada numa forma, ela vai criando um medo. Por exemplo, a violência psicológica. É assim, ó, muitos maridos dizem, não, mas o que eu escutava, né? Muitos falavam, mas quando você parir, vai ficar frouxa, folgada. Eu não quero mulher folgada, frouxa. Os homens que estão me ouvindo sabem do que se trata, Sim. eu não vou entrar em detalhes. Muitas mulheres também têm esse medo. Sim, e aí muitas vezes eu escutei muito assim, mas e se o menino ficar preso e eu vou ter que, aí vão ter que colocar um ferro e puxar ele. Eu disse, mas onde que já se viu? Aí vai quebrar o braço. E se não passar? E se não sei o quê? Então são coisas que podem acontecer tanto na cesárea quanto no parto normal. Mas se você vai pesquisar, né, doutora, os riscos num parto normal são mínimos. A natureza, ela é a favor disso. Não estou desmerecendo quem faz parto cesáreo, não é menos mãe, é uma opção sua, respeito, colocando o ponto da questão da violência obstétrica e do quanto as pessoas colocam caraminholas na cabeça da mulher para que ela se retraia e não passe por esse processo natural que é o parto, né? Sim. Até porque ele é mais trabalhoso, né? Em todos os aspectos. Essa questão por exemplo, da cesariana. Tem muitas pessoas que optam porque elas acham que elas não vão sofrer violência obstétrica na cesárea. E já no parto normal tem muito mais chances, vamos dizer assim. Isso não é real. Isso não é real. Outra questão que acontece muito. Bebê nasceu bem, mãe tá bem, é direto colo. Direto. Não tem esse primeiro momento, né? Esse primeiro toque pele a pele pro bebê é muito importante. E pra mãe também. Existem vários benefícios, eu vou falar aqui alguns. Quando o bebê nasce e já vem direto pro colo da mãe, aquela sensação de ocitocina, né, de amor, o vínculo mãe e bebê, o bebê já se sentir mais seguro, mais tranquilo. O toque pele a pele já vai regulando também a temperatura corporal do bebê. Então, assim, o teu bebê nasceu, teu colo, não tem que ir fazer nada, todo o resto pode esperar se o seu bebê tá bem e se você tá bem também, entendeu? Não tem que pesar, não tem que medir, não tem que pegar um pano, não sei da onde, não, coloca ali, as outras coisas vai fazendo depois, né? E nasceu colo. Isso é violência obstétrica. Impedir essa hora de ouro, que a gente chama, é violência obstétrica e violência neonatal contra o próprio bebê. Porque ele nasceu, é um direito dele já ir direto pro colo da mãe. Aí ele fica chorando, que você falando, Thierry chorou pra caramba, só foi para fazer todo esse processo aí, que foi particular, né, pra você ter ideia. E aqui no meu parto com a Aurora, agradeço a Janaína, eu tive algumas questões, mas o restante maravilhoso, a Janaína profissionalíssima, né, uma pessoa maravilhosa, que foi o que me trouxe. E, enfim, não tenho o que reclamar dela. E tem esse detalhe, tem esse olhar. O Marcelo me trouxe aqui a enfermeira. A doutora Bia, né? A doutora Bia, que você falou, que inclusive o último post dela fala sobre isso. Você sabia que o médico obstetra não é o único profissional capaz de conduzir o pré-natal, então ela vai dando Exatamente. Né, inclusive, a Monelice faz esse trabalho, né, do pré-natal e maravilhosamente bem, conscientizando, dando informações de qualidade, empoderando. E não colocando medo, sabe? Às vezes esse medo também é super velado. Bebê grande, hein? Na ultrassom, mas passa, sabe? Gente. E assim, outras coisas. Essa questão também, né, da musculatura vaginal depois do parto. Gente, o corpo, ele foi perfeitamente feito para isso. Tudo volta para o lugar de novo, tranquilamente. Sim. E se por algum motivo, que às vezes são por intervenções indesejadas, que não volte, tem tratamento, tem formas, né, de consertar isso. Então, assim, essa questão também
de toda essa cultura, né? Eu já vi diversos comentários que parecem como bicha, como não sei o quê. Isso é um processo natural, fisiológico do corpo, né? A gente precisa naturalizar as coisas. E até, assim, engraçado a gente ter que naturalizar o natural. Natural. E né? você falando, vem me remetendo às meninas que deram, enviaram naquele bate-papo que eu fiz, né, para estar chamando o nosso bate-papo. Uma falou que quando ela chegou no médico, né, no terceiro, para fazer os exames, ele falou, a primeira coisa que ele falou foi assim, você não vai conseguir ter parto normal porque você é muito baixinha, muito pequena, não vai passar. A frase dela, você falando e eu lembrando disso. Isso Perfeito, não tem nada a ver. Nada a ver. Se você é gorda, se você é magra, se você é baixa, se você é alta, não tem nada a ver. Se você tem o quadril largo, o quadril baixo, ou fino, e tudo isso, inclusive eu quero deixar isso claro, tudo que eu tô falando aqui não são vozes da minha cabeça, né? Não são achismos, não. São coisas, artigos científicos, pessoas extremamente sérias, PhDs em obstetrícia, que trabalham incansavelmente para chegar ao melhor, né, da assistência ao parto, e mais segura também, exatamente. né? A Manelice não veio, mas eu quero dar uma informação aqui. 5 motivos para ter uma doula. Redução de 50% nas indicações de cesariana, que é por quê? Porque justamente ela dá esse apoio emocional, né? Essa coragem de explicar os processos. Você só tem medo que você não conhece. Quando você começa a conhecer, esse medo vai esvaindo, né? Redução de 25% na duração do trabalho de parto, porque o que é que eu já estive falando aqui também? É uma cadeia hormonal. Quanto mais você se sente acolhida, segura, tranquila, mais a ocitocina vai trabalhar no seu corpo, e quanto mais ocitocina, mais o trabalho de parto evolui rápido. Redução de 60% nos pedidos de analgesia peridural, que é só aquela analgesia mesmo, né? Que aí o parto passa de natural para normal, né? Que essa pequena diferença. O natural é quando é 100% sem intervenções. E o normal é quando acontece ainda algum tipo de intervenção. Por exemplo, a analgesia. Redução de 40% no uso de ocitocina. A Manelice faz muito isso. Ela só vai para a maternidade quando ela já vê que as contrações estão efetivas e que tá na fase ativa. Então, ela conduz a parturiente para a maternidade. Então, já chega lá, eles vão colocar o sorinho. Opa, não precisa, ela já tá ótima aqui, já tá indo bem. E aí, reduz também, né, essa medicalização excessiva, que não precisa acelerar, né? E a redução de 40% no uso de fórceps. O fórceps é um instrumento, né, que é para pegar o bebê e retirá-lo em alguns casos. Por exemplo, casos de analgesia, que a analgesia foi um pouco demais e o bebê já tá ali meio... Ele fica um pouco mais lento, né? Tem uma palavrinha específica que eu não tô lembrando agora. Ele fica ali um pouco mais lento e o trabalho de parto normalmente fica ali um pouquinho mais arrastado, né? Sim. Então, se houver alguma necessidade real de, por exemplo, aquele bebê já tá ficando com os batimentos, né, dando ali uma alteração significativa, existe o fórceps para poder, com cuidado, e esse uso de fórceps pode, inclusive, ser feito tranquilamente, sem precisar fazer a episiotomia. Sim. Né? Existem aí, podem pesquisar Melânia Amorim. É isso aí, eu quero agradecer e mandar um forte abraço aí para a doutora Cíntia, a doutora Isabela, que faz parte aí, né, de mulheres que estão sempre levando conhecimento e trazendo você a debates relevantes como esse.